É isso aí, galera. Seja muito bem-vindo ao canal Jimmy em Portugal. E hoje o podcast número 1 não podia ser nada mais, nada menos do que a presença do inigualável Alex Billy. Valeu, Billy. Brigadão pela presença, parceiro. É isso aí, cachorro. Tamo junto. Massa, que maravilha. Se você queria um depoimento de uma pessoa com propriedade que já passou por tudo e hoje vive um momento brilhante aqui em Portugal, tá aqui, ele é o Alex Billy. É isso aí, Alex. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que eles vão estar assistindo isso. Pode ser qualquer hora. É isso aí. Qualquer lugar do mundo. É isso aí. Qualquer lugar do mundo também, com certeza. Pô, Alex, muito obrigado pela sua presença, por você também estar cedendo aqui o espaço. O intuito do canal Jimmy em Portugal é procurar pessoas que consigam entregar uma história verídica, uma história bacana do que anda acontecendo em Portugal. Acho que você é um cara, você vai contar aqui ao longo do podcast, mas eu conheço um pouco da tua história. Sei que você vivenciou aquela época de ouro de Portugal, passou pelo Covid, pegou aquela treta toda aqui em Portugal. Então acho que você vai poder contar muita coisa para quem tá no Brasil ainda indeciso e saber se vem, se não vem, sabe? Porque assim, das duas umas, ou eles vão me amar ou vão me odiar. Ou você vai destruir o sonho da galera, ou você vai, tipo, reforçar, né? Mas o interessante é isso, é que a gente passe uma coisa que a galera perceba uma verdade. Imagina, pô, às vezes uma pessoa passa uma vida economizando um dinheiro pra fazer uma imigração. É difícil fazer uma imigração, até porque, né, o investimento é muito alto, né, mano? Muito alto. Exato, é um investimento não alto. Só o lado financeiro, mas também o emocional, né? Psicológico, vamos dizer assim. Porque às vezes as pessoas saem lá daquela tal da zona de conforto que não existe, né? Mas as pessoas têm esse pensamento e quando chega aqui vê que o negócio é muito louco aqui. Não é fácil, não né? É fácil. O pessoal tem essa impressão que, tipo, ou às vezes aquela sensação de, tipo, não, eu sou um cara esperançoso, eu faço acontecer, mas, mano, a galera vai passar coisa difícil aqui. Sim. Eu acho que não tem como não passar uma situação difícil aqui, não é? Em Portugal. Eu penso assim, ó, eu acho que todos vão passar, uns menos, outros mais, mas todos vão passar. Todos. Inclusive, eu tava comentando ontem num vídeo que era mais ou menos assim. Ver o que é que você acha. 5 pontos que eu acho que qualquer pessoa que quer vir para Portugal tem que estar disposto a passar. E eu comento lá no vídeo, vou colocar no card aqui. O primeiro você tem que aceitar sofrer uma demissão. Cara, você vai ser demitido alguma hora aqui. Vai. Ou você que vai se demitir. Exato, você que deixa eu sair, senão eu vou ficar maluco, né? Melhor. Outra coisa mano, procura casa, correr o risco de ser despejado por algum motivo de uma casa ali às pressas. Cara, eu conheço muita gente que já passou por isso. Não sei se você já passou. Correr o risco até de levar um golpe. Sim, relacionado. Eu já passei por isso duas vezes. Por aluguel, né? 2 vezes. Foi mesmo? Como é que foi? Você tem como... Mano, tipo, na verdade essa aqui, essa parte do que eu tive problema com o aluguel, é mais assim, lá pro meio da minha história. Não sei se você já quer começar logo. Não, então beleza. Então vamos começar do começo, porque então. A minha história aqui tem muita coisa legal, muita coisa triste, tem muita coisa triste, tem muita coisa engraçada também que aconteceu. Pô, legal. Então vamos voltar. Vamos voltar lá atrás, então, Billy. Tá. Por que você veio pra Portugal, mano? Qual foi o motivo? Como foi que você escolheu isso? Mano, eu vou falar bem a real. Eu acho que quase ninguém... Quando eu falo, quase ninguém acredita. E porque não faz muito sentido. Mas eu moro em Portugal agora no mês 8 de 2025. Vai fazer 7 anos que eu tô aqui. 7 anos. 7 anos já que eu tô aqui. Passou rápido. E, enfim, aí vai dar 7 anos agora. Foi assim, eu morava no Brasil com a minha família, meu pai, minha mãe, meu Você irmão. é de onde, Billy? Conta pra galera de onde você é. Eu sou lá eu era de São Bernardo do Campo, né? Nasci em Santo André, morei em São Bernardo do Campo, que é ali o grande ABC. Uhum. É quase capital ali de São Paulo, né? Aí morei lá até meus 18 anos, aí de lá meu pai e minha mãe foi pra Boituva, que é a capital do paraquedismo. Do lado de Sorocaba. Pode crer, mano. Se eu falar Sorocaba, todo mundo conhece. Agora, Boituva quase ninguém conhece. Só que fica muito colado um com o outro. 20, 30 minutos, assim, é muito rápido. E é a capital do paraquedismo. Então, você procurar Boituva, já vai ver balão, paraquedismo. É a capital. Aí eu tava lá, tava trabalhando, tava indo bem, né? Já tinha terminado minha faculdade, já comecei um curso técnico. Já até deu tempo de finalizar.
Já tinha meu carro, já tinha minha moto, já tava me preparando para outras coisas, né? Terreno e tal. Aí um belo dia, eu já tinha uma tia que morava aqui em Portugal. Naquela época, em 2017, 18, ela já estava em Portugal há 19 anos, a minha tia. Caramba. Foi a primeira pessoa que veio sozinha da minha família para outro país. Foi a minha tia. Aí ela morava aqui, e foi uma época que minha prima casou com um rapaz lá em Sorocaba, e a empresa mandou ele pra Holanda, e o meu primo tinha ido para os Estados Unidos e tal. Aí foi uma época que minha família tava começando a ganhar o mundo, vamos dizer assim. Tava começando a expandir assim e tal. Aí a minha tia, essa minha tia que morava aqui, ficava tipo 3 anos em Portugal, 1 ano no Brasil. 4 anos em Portugal trabalhando, 1 ano no Brasil. Beleza. Aí nessa época, em 2017, ela foi pro Brasil e ela falou, vou voltar pra Portugal. Minha tia, né, vou voltar pra Portugal. Aí vai outro nos Estados Unidos, outro Holanda, beleza. Aí minha mãe falou assim, por que você não vai pra Portugal? Eu falei, mãe, o que eu vou fazer? Deu até falar com o público agora. O que eu vou fazer lá em Portugal? O que eu vou fazer em Portugal? Já tenho aqui meu carro, minha moto, já terminei minha faculdade, tô indo bem no meu trabalho. Eu vou fazer o que lá? Não conheço ninguém lá, vou fazer o que lá? Aí papo vai, papo vem, minha mãe, aquelas ideias, né? Não vai que depois seu pai vai. Não vai que seu pai vai. Aí eu comecei a pesquisar. Eu não sei se eu fiz a grande burrice da minha vida ou a grande coisa certa na minha vida de pesquisar no YouTube. E tinha um rapaz aqui em Portugal, que é o motoboy filmador, ele tem o canal até hoje. Sim, eu conheço. Você conhece? Eu vi muito antes de vir pra cá, sim. Ele é um youtuber muito conhecido. Agora ele tá em Londres, tá no caminhão, mas exato. Ele sempre grava. Ele não parou de gravar, não. Aí eu comecei a pesquisar, eu me identifiquei com ele e era justo, e ele morava aqui no Porto, que é justo da onde minha tia morava. Eu falei, pô, legal, vou. Aí eu falei, pô, eu não sou casado, eu não tenho filho, tenho nada que me prenda no seu trabalho. Se joga, né, mano? Aí eu falei, mano, quer saber? Eu acho que eu vou. Daí eu fiz, que todo brasileiro faz? Lava ganha em euro, né? Aqui é em reais, vale na época 5 vezes a mais, eu acho. Agora tá valendo mais. Na época valia quase 5, 6 vezes a mais. Falei, quer saber? Eu acho que eu vou. Aí eu falei, daí eu pensei uma coisa comigo. Se for pra eu ir, porque você é evangélico, eu também sou, a gente é muito assim de se Deus, tudo Deus, né? Coloca Deus, né? Sim, colocamos. É o nosso guia, né? Nosso guia, se ele dizer sim, eu vou, se ele dizer não. Aí eu tive uma coisa assim, uma clareza comigo. Eu nunca tive sonho de ter passaporte, eu não tinha passaporte, nunca tive sonho de ter passaporte. Odeio até hoje andar de avião, não gosto. Você sabe, né, que eu já te contei essas histórias. E eu tenho essa parada assim, eu falei, mano, mas eu já tenho minha tia que mora lá. Eu não vou ficar no rosto, tipo, ao Deus dará. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Se as coisas tiverem que acontecer, vai acontecer naturalmente, sem forçar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou botar minha moto pra vender. Passou 2 dias, a moto já tá vendida. E eu falei, é um sinal. Não, eu pensei assim, não, moto vende rápido, então de boa. Aí coloquei meu carro pra vender. Eu tinha na época a Meriva, que aqui em Portugal chama Opel Meriva, né? Aí eu botei ela pra vender. Nossa, eu amava aquele carro, um carro rebaixado que eu tinha lá com som. Só quem conhece o Billy sabe o que é que ele sabe a paixão dele por carros rebaixados, né, meu irmão? Aí eu imagino como é que foi isso. Nossa, doeu no coração. Aí eu falei assim, aí passou 2 meses, eu vendi o carro. Daí eu pensei que eu falei, mano, agora lascou, agora vai ter que... Aí eu acho que foi uma das piores partes, vender o carro e chegar no dono dono não, né? Dos mais altos cargos da empresa e tinha que falar direto com ele. Eu falei assim, mano, eu preciso falar com... Na época lá, eu acho que, se eu não me lembro bem, era o Antônio, o nome do meu encarregado, né? Que era um dos mais altos cargos que ele tinha. Eu falei, eu preciso falar com esse cara. Só que a gente tinha que falar com um pra depois ele falar com o outro. Aí ele falou, não, mas o que você quer falar com ele? Não, eu falei, mano, tem que ser eu direto com ele. Aí ficou uma semana naquela... Não, mas o que você quer? O que você quer? Eu falei, não, tem que falar direto com ele. Aí, beleza. Chegou o grande dia de eu encontrar esse bendito, né? Desse homem lá na empresa. Eu falei, mano... Ele falou, o que você quer falar comigo? Que, né? Já tem uma semana aí e tal, que o pessoal falou que você quer falar comigo e tal. O que foi? O que aconteceu? Eu falei, mano, eu vou falar logo a verdade. Surgiu uma oportunidade de eu ir pra Portugal. Minha tia já mora lá e eu tô vendendo já vendi tudo minhas coisas, só falta eu
falar pra você ir embora. Pedir demissão. Aí só falta isso, né? Só que antes disso, ele já falou, tá acontecendo uma coisa, ó, esse trabalho que você tem, muita gente queria estar, hein? Ele já chegou assim... Já na pressão psicológica. Eu falei, não, tudo bem, mal sabia ele que eu já tava me desligando. Eu falei, mano, é isso e tal. Aí ele parou, aí eu falei, como que Deus agiu na minha vida desde do início de tudo, cara. Já era Deus agindo ali. Ele parou assim, olhou pra minha cara, aí eu senti uma leveza no coração tão grande que vocês vão entender depois, porque eu senti essa leveza no meu coração. Porque ele falou assim, ele abriu o olho e falou, mano, esse sonho isso que você vai viver é o sonho que eu tinha pra mim, e eu só não fui porque a minha esposa, se eu não me engano, a esposa dele perdeu o pai, né, o sogro dele, no caso. Sim. Ou perdeu a mãe e só tinha o pai, era algo do tipo. Perdeu a mãe ou o pai, entendeu? E só ficou o pai ou a mãe. Eu não lembro muito bem se perdeu o pai, mas enfim. Aí ele falou, e eu só não fui porque ela ia ficar com essa culpa de deixar só o pai ou a mãe aqui e tal. Então eu não fui por causa dela. Tipo, né? Minha família tá aqui e tal. Mas o sonho que você vai viver agora é o sonho que eu tinha pra mim. Ele falou, mano, então vai. Se joga, vai. A melhor dele ainda falou assim, você foi sujeito homem de chegar em mim, conversar e tal. Aí aquilo ele me deu uma leveza tão grande, mano. Daí eu falei, pô, já vendi minha moto, já vendi o carro. Cheguei num cara aqui. Ele falar um negócio desse pra mim... Mano, de boa. Só que a coisa é tão engraçada que a minha ficha não tinha caído ainda. Aí a ficha foi começar a cair depois que eu comprei a passagem. Que eu já comprei, eu fiz o PB4, que eu tive que ir lá em São Paulo, na Avenida Paulista, fazer o PB4, que é o negócio de saúde e tal. Sim, pra substituir o seguro-saúde, né? Aí eu falei, mano, sabe quando que foi a cair? Aí, beleza, chegou no dia de pegar o avião e tal. Aí, sabe quando foi cair a ficha que eu tava indo pra Portugal? Quando? Quando eu tava dentro do avião, mano. Eu não tinha noção do que tava acontecendo, na verdade. Porque era tudo assim, compra passagem, tira esse documento, tira isso. Só que até então, não era nada ali prático mesmo, tangível, que você, né, tipo, chegar no aeroporto, fazer mala. Aí eu cheguei no avião e falei assim, mano, eu não vou não. O quê, mano? Juro, foi bem assim. Mano, bateu um tipo, eu não vou mais, mano. Não, eu falei, eu não vou não. Aí eu tava assim, sei lá, eu tava passando meio mal, tava tremendo, ele tava muito nervoso. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu não vou não, eu vou embora disso aqui, eu volto lá, vou voltar pro meu trabalho e vou, sei lá, vou reconquistar o dinheiro do carro de novo, eu não vou embora não. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, eu vou levantar daqui. Aí na hora que eu falei, quer saber, mano, eu vou levantar e vou embora. Aí eu vi eu não sei se era a aeromoça ou se era o piloto falando, vamos começar o processo de... Coloca o cinto que a gente vai começar o processo de... Fechar as portas? Não, já tinha fechado as portas. De decolagem. Que ele vai indo na pista, taxiando, isso. E aí vem aquelas aeromoças falando, saída de emergência e tal. Aí eu falei, já era, o avião começou a andar. Eu falei, já era, não tem como. Aí que eu falei assim... Já era, mano. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, quer saber? Eu vou... Aí eu falei assim com Deus, eu lembro até hoje, eu falei, Deus, sempre foi o Senhor na minha vida. Então hoje, mais do que nunca, eu lembro até hoje de falar essa expressão, mais do que nunca, de hoje em diante é o Senhor que vai tomar conta da minha vida. Aí falei, mano, vambora. Seja o que Deus quiser. E eu não sei se eu posso usar essa expressão, eu tava cagando de medo, que eu não tenho medo de avião, né? E, mano, foi... Aí eu cheguei... E desde o começo só foi coisa de engraçada e perrengue. Coisa engraçada e perrengue. Aí eu cheguei na Holanda, eu fiz eu fui na casa dessa minha prima que casou, fiquei lá um dia, pra depois vir pro Porto. Aí eu falei, pronto, eu já conheço 2 países numa tacada só. Cheguei na imigração, eu falei assim, não vou falar nada, só vou entregar e ficar quieto. Só que eu ia ficar, era passagem de 1 dia lá e 9 dias no Porto. Aí ele mesmo falava e ele mesmo respondia, né? Passaporte, ok. Ok. Aí de vez de eu ficar quieto, tava tudo correndo bem. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, não. Daí ele falou, 10 dias? E eu, ok. Daí eu fui falar com ele meio que espanhol, meio inglês, né? Que até hoje eu não falo muito bem o inglês. Aí fui falar com ele, tipo assim, não, 1 dia aqui e 9 dias no Porto.
Pra quê, quê mano? que eu fui falar, mano? Tava tudo correndo bem. Aí Cara, eu aqui por dentro eu falei, puta, mas que merda que eu fiz. Tá Jesus, ligado? mano. Aí o Foi- cara. Não, era um alemão. Aí ele tava indo bem, assim, sorridente e tal, né? Um cara, parecia um alemãozão, bem loiro, olho azul e tal, né? Lá na Holanda, né? Aí ele falou assim, aí ele olhou pra minha cara assim, e já fechou a cara, já mudou, parecia outra pessoa. Ih, Aí mano. ele folheou meu passaporte, assim, folheou. E eu só assim com ele, assim, cara de. Né? Não demonstrando medo. Mas por dentro, Por dentro né, eu tava, mano? nossa, Jesus. eu falei. Aí já por dentro eu já falei, já era, já perdi meu dinheiro, já vou ser deportado, já, ó, o tanto de coisa que já passou na minha mente. Aí ele olhou pra mim, olhou pro passaporte, olhou pra mim, e eu assim, ele assim, né, dando risada. Aí, pra não demonstrar medo. Aí eu lembro que ele pegou assim o carimbo, ele deu uma carimbada no passaporte, quase que rebenta tudo no Os passaporte. cafundam da mesa. Aí ele apontou assim pro lado, me deu o passaporte e apontou pro lado, né, saída. Aí eu passei, mano, na hora eu comecei a suar, assim, eu falei, agora já era. Tu tava com medo, né? Mas eu falei, agora eu tô na Europa, Agora já era. E aí deu o start nesse momento, Foi. nessa questão da tua imigração. E aí eu te faço uma pergunta. Em que momento, nesse começo, caiu a ficha que você ia ter que correr atrás, que isso não seria um sonho? Ou você passou ali um tempo ainda, que a galera fala quando chega, meio que turistando ainda, meio que deslumbrando aquela situação? Quando foi que aconteceu de ter caído uma segunda ficha e dizer, meu, agora que é minha vida, eu vou ter que correr atrás e eu tô sozinho? Boa pergunta, sua. Boa pergunta. Mano, eu lembro muito bem que foi tipo assim, eu não tive muito tempo pra turistar. Eu turistei, eu acho que 1 ou 2 dias com a minha tia no máximo, e ela já trabalhava na época de cuidadora de idoso. Então ela dormia no trabalho. Chegava final de semana, eu não sabia falar o português daqui, porque, pessoal, aqui se fala português, mas muita coisa muda. Muita coisa muda. Muita, né? Muitas palavras mudam, muita expressão muda, eles falam muito rápido. É difícil entender É eles no difícil. começo, É né? difícil entender, é né? difícil entender. Aí tem palavras com outros sentidos pra gente no Brasil e a gente fala outras coisas que pra eles aqui também faz outro sentido, então a gente não entende muito bem. Aí foi quando que foi que a ficha caiu, vamos lá. Logo como eu fiz a imigração na Holanda e ainda na hora de vir de lá pra cá, ainda eu Caramba. perdi o voo porque a mulher da companhia falou, ó, gate, né, ela apontou pra aquele lugar, eu fui. Chegou 20 minutos antes do voo, falei, pô, não tem ninguém, fui lá conversar com a mesma mulher. Ela falou, não, foi transferido pro outro portão. Não deu tempo, Caramba. perdi o voo. Graças a Deus tinha um rapaz lá que falava espanhol, que traduziu pra mulher lá em inglês. E eu tive que pagar outro bilhete. Aí liguei pra minha tia que tava me esperando aqui no Porto naquele dia. Eu falei, tia, é o seguinte, perdi o voo. Avisei minha prima também, que ela já tinha ido embora. Perdi o voo, comprei outro voo pra Lisboa. E ela falou, e o meu voo era pro Porto, não pra Lisboa. Ela falou, mas é agora, como você vai fazer pra vir pro Porto? Eu falei, tia, se eu conseguir desenrolar aqui na Holanda, lá em Portugal, onde fala Vai ser português, fichinha, né? vai ficar em paz. Mano, mano, aí fiquei mais 2 horas, 3 horas no aeroporto esperando. Aí vim mais um avião pra Lisboa. Chegou lá em Lisboa, falou, não, se você quiser, compra um bilhete pro Porto. Eu falei, não aguento mais andar de avião. Mano, eu vou de trem. Fui lá, peguei o famoso Alfa Pendular, que sai lá Pode crer, o Alfa e Pendular. vim pro Porto, que desce ali na estação Em Campanhã. Campanhã. Desce Minha em tia me Campanhã. encontrou lá em Campanhã. Nossa, mano, moído, cansado, com fome, com sono. Aí já falei, já cheguei aqui me lascando toda. Aí, quando que foi? Como eu tinha feito a imigração na Holanda, eu tinha que fazer... Não sei se você sabe que tem que fazer quando faz a imigração fora de Portugal. Tem que fazer a comunicação de entrada. Tinha que comunicar a CEF, né? Isso, naquela época. Agora eu acho que já mudou, acho que não é mais assim, não. Aí eu fui lá pra fila. Logo no primeiro dia útil, assim, vamos dizer. Que eu Sim. cheguei numa sexta, eu acho. Aí passou sábado, domingo. Acho que foi isso. Na segunda eu falei, ô tio, eu tenho que ir lá. Só tenho 3 dias. Aí fui lá, não sabia andar de autocarro, que é o ônibus nosso, né? Não sabia, mano. Aí me perdi, mas beleza, consegui chegar lá nesse lugar. Que é perto do consulado brasileiro, na Avenida de Sim, França. na Lá Boa Vista. Na Boa Vista. Aí cheguei lá.
Logo a fila, logo já dobrando o quarteirão, assim. Eu falei, mano, não acredito. Eu pensei que aqui na Europa era diferente. Pô, os mesmos problemas, mano. Mesma porcaria. Aí eu falei assim, aí lá na fila, eu já vai fazendo amizade na fila, né? Só brasileiro. Aí eu falei assim, não, que eu cheguei, falando com um rapaz que tava na frente. Falei, não, que eu cheguei semana passada, a gente tem que começar a trabalhar e tal. Aí uma mulher ouviu. Aí eu falei pra minha tia, ó, Deus abençoe que eu não trabalhe na hora de restauração. Não escolhendo o trabalho, mas eu não queria realmente trabalhar na hora de restauração. Eu já vim meio que pra trabalhar de estafeta, que é muita gente... Que é estafeta, quem não sabe, é o motoboy. Motoboy no entregador, Brasil, entregador, sim. é. Aí a mulher falou assim, ó, o meu filho é encarregado... Tipo, ele é gerente de um restaurante. Aí eu falei, puta, não acredito, logo o restaurante. Ele falou, se você quiser eu coloco você lá. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Aí eu fui, fiquei 3 dias nesse restaurante. Eu falei, mano, daí que eu vi que o bagulho aqui era louco mesmo. Do horário repartido. Ih, uma loucura. O cara não entende Mano, esse horário repartido, né, eu não entendia velho? nada, velho. Não entendia nada. Eu falei, mano, se eu ficar aqui, dá pra fazer um ginásio na hora do almoço. Porque era muito longe de casa. Então, tipo assim, quem passa por isso aqui sabe... se você mora longe do restaurante, você tem que ficar lá, não compensa Pois, você não voltar tem pra como cá. voltar, Não tem. São 3 horas, eu acho, só o intervalo, Dá né? 3 horas de intervalo e você, mano, não tem horário pra sair. Não tem. É difícil você trabalhar num restaurante aqui que você tem um horário pra sair. É muito difícil. É verdade. Aí eu trabalhei lá sexta, sábado, domingo. Eu falei, chegou no domingo, era tipo teste de 3 dias. Eu falei, Deus abençoe que eu seja mandado embora. Mano, eu não aguentava mais, cara. Eu não aguentava mais. Foi um dos meus primeiros trabalhos também. Restauração? Foi. É muito complicado, mano. A pessoa tem que ter muito sangue nos olhos e... Porque é mesmo puxado. É puxado. E eu tinha que ficar lá, porque eu falei, mano, era lá em Matozinhos. Eu tava lá em Gondomar. E daí eu falei, putz, velho, não vai dar. Tem que ficar lá, mano. Na hora que eu chegar em casa, já é horário de eu estar voltando. Não tem como. Mas e a moradia? Você tava morando então com a sua tia? Eu morava com a minha tia, só que a minha tia, ela trabalhava de cuidadora de idosos, então ela falava assim, ó, tem algum problema se eu não ir pra casa? Porque ela acabava dormindo no trabalho dela. Ah, sim. Entendeu? Sim. Aí eu falei, não, tia, fica de boa aí, tá tranquilo. Só que, mano, eu nos primeiros assim foi difícil, velho. Porque, ó, eu não conhecia ninguém, eu não sabia andar, não sabia falar, não sabia de nada. Mano, chegava no final de semana, eu tinha aquele passe andante, que muita gente tira logo quando chega, né? Sim. Aí eu ia pra Matozinhos, na praia, a única coisa que eu sabia era ir pra Matozinhos e voltar pra cá só. Mais nada. Nossa. Mais nada. Mano, não conhecia ninguém, não tinha ninguém pra conversar. Viesse, como diz a galera no Brasil, com a cara e com a coragem, né? Com a cara e com a coragem. Aí, beleza, mano. Aí eu saí fora desse trabalho, aí que começou agora a minha vida aqui realmente, que foi quando eu já vim com a ideia de trabalhar de estafeta, Sim. né? Que eu peguei o começo da Uber, o da Uber Eats. Sim. Eu peguei o E começo. dizem que foi bom esse período, né? Foi muito bom. Hoje já tá mais puxado, assim, Não, né? agora É complicado, agora, né? Mas acho que você pegou, então, um período legal, que eu lembro que a galera falava bem no começo da Uber aqui, né? Quando eu cheguei aqui, a Uber tinha, se eu não me engano, 6 meses de existência em Portugal. A Uber Eats. Pô, foi bem no começo, então. Mano, foi quase... Na época ainda aceitava somente o passaporte Unif. Pra você ver como que foi. Nossa, mano, Foi. muito no começo. Você Porque chegou hoje quando? Em 2019. Ah, você chegou em 19. Eu peguei o começo, não foi da Uber, eu peguei a primeira semana da Glovo. Ah, não, aí já veio depois. A Uber já, A já Glovo tava... já tava disseminada. É tanto que em 2019, eu não consegui entrar na Uber, mas consegui entrar na Glovo porque tinha facilidade que a Uber já não tinha. Que a Uber já não tinha. Que Entendeu? Era, assim, era o passaporte e atividade, né? Era atividade e o passaporte, mano. Eu cheguei lá, fui na reunião, ganhei a mochilinha, comprei uma bike e toca andar, mano. Já tava eu lá, já tal. E era bom? Era bom? Cara, eu não... Assim, o intuito aqui é conhecer a tua história, mas eu vim pra cá por conta das startups, né? Sendo que para aquilo já estava consumindo um certo investimento meu e eu nas horas vagas queria fazer um extra. Então, como isso era muito fácil naquela altura, se conseguia... Eu disse, não, mano, eu não vou investir numa moto, vou comprar uma bike. E eu venho do triatlon no Brasil, tipo, andar de bike ia ser, vou dar um treino, tá ligado? De boa. E eu, vou fazer isso.
Sendo que eu fiz por muito pouco tempo, porque depois as coisas mudaram de rumo, mas a mochila da Glovo eu tenho até hoje guardada na minha garagem. Mano, aí vamos voltando lá. Aí foi quando começou, que eu digo que começou mesmo minha vida em Portugal. Porque a restauração foi só 3 dias e, graças a Deus, eu não querendo escolher trabalho, mas eu não queria mesmo. Aí começou, eu encontrei um rapaz na rua e eu falei assim, irmão, eu cheguei aqui em Portugal, tem 3 semanas, não sei, eu tô doido pra começar a trabalhar. Aí, qual que foi a minha sorte? Que ele, naquela época, a Uber aceitava empresas que colocava muito estafeta e tal. Ele falou assim, ó, e cada estafeta que colocasse alguém na empresa ganhava uma comissão. Aí eu falei, beleza. Eu falei, pô, o cara ficava no meu pé, né? E aí, vai entrar? Eu falei, mano, beleza. Aí, o que aconteceu? O cara ofereceu o celular, a internet, a capa de chuva, a moto, a mochila, óbvio. E, mano, era 50-50. Então, eu só se preocupava em trabalhar e mais nada. 50-50? Como assim? 50-50. Ele me dava moto, gasolina, me dava moto, o combustível, o celular. Okay. E vocês rachavam o lucro, que apurava. O lucro. Era 50-50. E naquela época, a Uber tava muito boa, mano. Tava muito boa. Tipo, eles davam bônus à noite, de tarde. Então, mano, eu ficava na rua, tipo assim, nem tantas horas, igual o pessoal tem que realmente ficar hoje, e já fazia uma grana legal. Ainda mais pra quem tava chegando. Tipo, tinha semana que eu fazia 500 euros, 600 euros. Pô, cara, 400... bem bom pra quem tá começando. Só que assim, mano, eu vou falar pra você, eu passei o que eu nunca pensei que eu ia passar, mano. A minha história de vida aqui é tipo um filme mesmo, tá ligado? É um podcast. Estamos aqui pra isso, então. O primeiro capítulo. Por isso que é legal eu falar isso, porque o pessoal que assistir vai falar assim, ele não tá falando, venha pra Portugal e fique rico, venha pra Portugal e... Não, tudo que eu passei. Mano, eu já cheguei... Mano, era Beleza, eu peguei a época do verão. Top, dava rolê de moto, ganhava dinheiro. Tô no paraíso. Mano, aí começou chegou o frio e o inverno. Aí eu vou falar pra você, irmão. Aí eu falei, o filho chora e a mãe não vê. Só fazer um adendo aqui, vou colocar aqui no card o vídeo das 5 coisas que eu disse que a galera tem que estar disposta a passar, e a quinta é essa, é o frio, mano. O frio. A galera acha que, por exemplo, em São Paulo até tem frio, mano. Eu que sou do Nordeste, eu me lembro que eu ia pra São Paulo e rolava uma brincadeira na minha terra, tipo, São Paulo é frio, mas, mano, aqui é outro nível, velho. Não, é outra parada. E olha que o Portugal nem é o país da Europa que mais faz frio. Não é. Exato. Mas o inverno daqui não tem nada a ver com o inverno do Brasil, né? Tô comparando o Brasil porque eu vim de lá. Como é que foi, então, trabalhar no frio aqui, né? Mano, e eu não tava preparado, irmão. Não tava preparado. Aí toda noite eu tossia tanto que eu dormia, demorava umas 2 horas pra começar a dormir, porque era tanto. Aí eu falei, mano, já tá entrando muito estafeta na rua, as entregas já não era como era antes, e eu ficava de manhã, só ia pra casa almoçar e ficava o dia inteiro na rua. O dia inteiro, mano, o dia inteiro. Aí, óbvio, né, a gente sofria muito. Mano, chegava a época que tava tão frio que a gente abria a bag, né, a mochila. Sim. E eu não tinha força na mão pra abrir a bag de tão gelado tava a minha mão, mano. Caramba, o vento é muito frio, muito úmido, né? E você tem que investir mesmo, capa de chuva da boa, você tem que investir naquelas botas que... Mano, aquelas botas gelavam meu pé, velho, gelava. Você tem que investir em coisa boa mesmo, coisa boa. Só que, pô, eu tava começando aqui, já não tava com tanto dinheiro. Eu falei, mano, eu vou comprar só do Xing Ling. Vou lá no chinês, vou fazer a feira, né, e tá feito. Mas aí quando você ia pra rua, você fala, putz... Me lasquei, mano, me lasquei. Eu tinha um capacete que ele era aberto, aí eu comprei o capacete fechado, que inclusive tá até hoje comigo. Aí eu comecei a gravar vídeo no YouTube também, que sabe que tem um canal. Sim. Aí conheci muita gente através do canal, conheci muita gente na rua. Daí que, mano, aí que eu falei, lá no Brasil, eu escolhia muito com quem eu falava, com quem eu fazia amizade e tal. Sim. Aí eu pensei assim, mano, se em Portugal eu ficar com esse pensamento igual tinha no Brasil... Eu vou me lascar, irmão. Vou me lascar, porque muita gente na rua, que trabalhava na rua, também trabalhava em fábrica. Então, muita gente... Eu pensei, pô, mano, se eu precisar, às vezes, de um quarto, essa pessoa pode me indicar. Se eu precisar de um serviço, ela pode me indicar. Exato. Então, se eu ficar escolhendo o que eu vou falar ou não, eu tô lascado, mano. E foi Portugal... até hoje uma escola de vida pra mim, mano. Naquela época, então, nem se fala.
E eu acredito que Deus, às vezes, não... Tipo, por a gente, né, ir na igreja e tal... Eu nunca pensei assim, pô, mano, como que eu vim pra Portugal e Deus nunca me falou nada? Ah, um dia você vai pra uma terra distante daqui. Sim. Nunca me falou. Daí, uma vez eu vi uma pregação, acho que foi até do Thiago Brunet, não sei se você conhece. Aí ele falou assim, tem coisas que Deus só pode te falar ou no caminho ou depois que você já chegou em tal lugar. Sim. Porque se Deus te falar antes, sim, se for uma coisa muito boa, o seu ego vai subir, você vai mudar como pessoa. E se for uma coisa que você realmente vai ter que passar, que vai te moldar, que eu acredito que é o que eu passei, você talvez vai querer fugir do que é pra você passar. Então, hoje eu entendi o porquê que eu passei tudo que eu passei e tô aqui hoje, diferente, né? Graças a Deus. Entendi. Você percebeu que precisava ter passado por esse processo para chegar onde você tá hoje. Sim. Né? Que talvez se ele dissesse, Billy, vai dar tudo certo lá na frente, talvez você não tivesse escolher passar por coisas difíceis, sim, né? Eu acho que foi uma preparação que Deus fez, sim, comigo. Porque, igual eu falo pra minha mãe e pro meu irmão, eles me veem hoje de outra maneira totalmente diferente. E eu mesmo falo, eu vim pra cá um menino, e se um dia eu tiver que voltar pro Brasil, que não é, enfim, não é meu planejamento, mas vamos supor que um dia que eu tiver que voltar pro Brasil, eu voltaria um homem mesmo formado, sabe? Porque por já passar muita coisa. E, mano, nesse processo de trabalhar na Uber, fui conhecendo muita gente, trabalhei numa fábrica só 6 meses, só que, mano, o salário... Foi fábrica de quê que você trabalhou? Era de colchão. Fábrica de colchão? De colchão. E eu trabalhei 6 meses e mesmo assim eu trabalhava à noite na Uber Eats. Aí eu comecei a fazer as contas e falei, mano, o mês inteiro, na época o salário era 650 euros. Nossa, pode crer. Aí vi um desconto, 580, mais a gasolina que sai do meu bolso, eu falei, mano... O que eu tô fazendo aqui na fábrica? Vou pagar pra trabalhar, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou ficar na Uber Eats e boa. Só que eu me sabotei, porque eu fiquei só em Uber Eats. Mano, depois que eu fui, falei, mas que cagada que eu fiz, ficar só no Uber Eats. Eu já tive conta bloqueada, a moto quebrou, depois eu consegui, orei pra Deus me abençoar pra eu conseguir comprar um carrinho velho, consegui comprar um Polo. Orei, pedi. O rapaz ouviu na rua, inclusive a gente tava na rua fazendo entrega, tava parado esperando que a entrega, ele ouviu falando que eu falei, mano, não aguento mais andar de moto, queria comprar um carro pra fazer entrega. Aí ele, Billy, você não gosta de moto? Eu falei, mano, não gosto, odeio de moto. Porque eu já sofri um acidente no Brasil e tal, então eu só trabalhava de moto mesmo por obrigação. Sim. Ele falou, pô, eu tô com um carro parado lá em casa e é gasóleo, que é o diesel, né? Quem não sabe, sim, o gasóleo é o diesel. Que ele é mais econômico. Aí ele falou, você não quer ir lá em casa dar uma olhada, não? Qualquer coisa eu parcelo pra você. Aí, mano, na hora eu falei, não, demorou, vou lá. Aí eu, enfim, comprei o Polo dele, a gasóleo. Mano, carro abençoado, só me deu alegria aquele carro. Vendi minha moto, quitei o carro, aí pronto, ali eu tava mais sossegado, que pelo menos 2 semanas antes eu já tinha quase caído 2 vezes de moto. E eu falei, mano, Deus me abençoe, que eu ficava tremendo assim, ó, tipo, tremendo. Ia andar de moto, já começava a tremer, já ficava travado. Aí Deus abençoou que eu consegui comprar o carro, aí já comecei a ficar um pouco mais na mente, pelo menos mais seguro. Só que, irmão, nessa loucura toda, todo espaço de tempo, né, que a gente tem que resumir, eu já tive o aplicativo bloqueado, eu já tive a moto quebrou várias vezes, eu já tive que empurrar a moto mais de 5 km para levar no mecânico para poder ir trabalhar. Eu já levei moto que eu tive que empurrar também na subida e chegou lá o mecânico falou que não ia mexer. E você pensou em desistir em algum desses momentos? Mano, direto. Eu falei... Não, na verdade eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô passando isso? Pra que eu tô passando por isso, né? Pra que... Daí, eu juro pra você, eu não voltei pro Brasil porque eu falava assim, mano, beleza, eu posso até voltar, mas pelo menos o dinheiro do meu carro tem que refazer. E como eu tô ganhando em euro, pô, não é possível que eu não vou fazer. Daí eu pensei assim, quando eu bater uma quantia lá do valor que eu vendi o meu carro, que na época acho que foi por 11 mil, 12 mil, não lembro. Eu volto com esse dinheiro, compro outro carro e já era. Eu só queria reconquistar meu carro, mano. Só isso. Entendi. Lá eu sabia que como eu conversei no começo da história, que eu te falei que eu conversei com um dos caras maior lá, ele falou, irmão, por você ter tido essa atitude de homem de vir falar comigo, você tem as portas abertas se caso em Portugal não dê certo. Então, enquanto isso, eu tava tranquilo. Sim. Eu queria mesmo era conquistar o meu carro, que foi um dos motivos de eu não ter ido pro Brasil, né? Aí eu falei, pô, passou 1 ano e meio,
Aí até que eu tinha juntado um dinheirinho assim na Uber, pouca coisa mais tinha. Aí eu consegui ir pro Brasil depois de 1 ano e meio sem ver minha família. Aí que foi uma outra história da minha vida. Quando eu cheguei no Brasil, passou uma semana, mano, e fechou tudo. Covid veio. Fechou tudo. Caramba, então você tava no Brasil na época do Covid? Eu tava lá e tava aqui. Agora você vai entender por quê. Porque eu tava lá, daí eu comprei a passagem pra 3 meses depois pra voltar pra Portugal. Ainda no Covid. Aí cancelou, aí passou de novo, cancelou. Aí na terceira vez deu certo. Ainda bem, porque minha autorização de residência, você pode ficar só 6 meses Só fora. 6 meses fora, exato. Aí eu não queria vir. Eu até chorei no dia lá, eu falei pro meu pai, eu não quero ir, só que eu falei pro meu, ele falou, você não quer ir, né? Eu falei, não, eu não quero ir. Só que eu falei assim pra ele, eu não quero ir, mas eu sinto no meu coração que eu tenho que Tem que ir? me lascar mais um pouquinho. Eu falei assim, Caramba, então é coisa de Deus mesmo, né, É. cara? eu falei pra ele, eu falei, não, eu não quero ir, eu tô triste. Falei pro meu pai, tava até chorando. Só que eu sinto que eu tenho que ir lá me lascar mais um pouquinho, foi esse termo que eu usei, ir lá me lascar mais um pouquinho. Eu tinha alguma coisa que eu tinha que voltar. Mano, aí na que eu voltei, graças a Deus eu consegui sair da Uber Eats, fui pro TVDE. Aí nesse meio tempo eu já tive problemas de morar com outras pessoas, né? Por fazer muita bagunça, fazer festa dentro de casa. E eu só chegava em casa só pra dormir e rua. Aí eu tive problema de golpe de aluguel. Aliás, dois golpes de aluguel que eu tomei. Eu tive problema de... Eu já dormi no carro. Porque Caramba. eu já dormi no carro, não sei se eu já te contei essa história. Já tive que dormir no carro, porque eu fiquei um tempo, 15 dias exatamente, de favor. Aí quando eu cheguei na casa pra entrar, tinha colocado a chave... Tipo, não dava pra abrir por fora, né? Aí eu não queria incomodar, né? De favor assim, eu fiquei lá até arrumar alguma coisa, mas óbvio que eu dei um dinheiro quando eu saí pra ajudar, óbvio. Sim. E beleza. Aí nesse dia eu tive que dormir no carro, só que eu não reclamei, porque o meu carro tava dentro do estacionamento do prédio. E olha como que Deus é. Naquele dia eu tinha feito a compra no Mercadona. Sabe o Mercadona, né? Sim. Eu tinha feito a compra lá no Mercadona e eu tava com comida dentro do carro, mano. Naquele dia foi muito... Não tem como falar que não é Deus. Aí eu pensei, mano, já é quase meia-noite, que eu só chegava em casa pra dormir e já saí. Era o último a chegar, o primeiro a sair. Aí eu pensei assim, eu tô com comida dentro do carro. Eu tô dentro do estacionamento. Então eu tô seguro e tô com comida. Aí eu até mandei uma foto pro meu pai e pra minha mãe lá no carro, né? Dormindo lá. Mano, eu acordei no outro dia todo travado, todo moído. moído, mano. Moído. Mano, eu passei cada uma. Aí, o que aconteceu? Eu fui... Aí consegui um quarto pra mim, que era aonde que eu ia iniciar, eu acho que vamos dizer assim, o fundo do poço da minha vida. Que foi Cara, ainda rolou um rolou. poço pesado, né? Rolou, mano. Caraca, mano. Rolou o fundo do então poço. conta isso pra galera saber como é Foi que assim, eu aluguei um quarto, eu já tinha tomado 2 golpes de aluguel. Não, já tinha tomado... Era o primeiro golpe de aluguel que eu tomei. Aí eu perguntei, daí nesse dia que eu tomei o golpe de aluguel, eu paguei o aluguel antes pra uma pessoa que me indicou. Eu falei, pô, como que a pessoa me indicou, né? Então tá tranquilo. Ele falou, não, Billy, pode pagar que daí eu te ajudo a pegar a chave, a gente vai lá, eu te ajudo. Beleza, paguei antes. Chegou lá, era a localização que a pessoa mandou, era no estacionamento de um supermercado. Aí já era, perdi o dinheiro. Caramba, mano. Aí tive que dormir uma noite no hotel. E no outro dia eu falei, mano, eu não sei pra onde eu vou voltar. Porque eu já tinha saído da casa de favor. Sim. Falei, mano, agora já era. Aí, quando você menos espera, mandei mensagem pra um, pra outro, naquele desespero. E aí a única pessoa que eu falei, mano, daí não vai sair nada, que me falou, pô, Billy. Eu falando com essa pessoa, eu falei, mano, você tem algum quarto aí? Sabe de algum quarto? Passou uns 2 meses eu perguntando pra essa pessoa, e ela, não tem. Esqueci. Não tem, esqueci. Aí no dia que eu falei, mano, já era, vou ter que dormir no carro. Vou ter que morar no carro. Aí a pessoa falou assim, mano, o dono aqui da casa aqui tá com o quarto pra alugar, já tem o quarto parado, já tem umas 2, 3 semanas, e ele não me falou. Eu falei, mano... Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Eu não achava quarto pra alugar de jeito nenhum. Falei, mano, por que você não me falou? Aí ele falou lá, passou o contato num domingo. Olha como que Deus é. Num domingo. Aí eu liguei pro dono da casa. Eu falei, irmão, o fulano de tal que mora aí me indicou você.
Acabei de tomar um golpe de aluguel, se você não tiver esse quarto, eu vou ter que dormir no carro, vou ter que morar no carro. Ele falou, ó, eu não tô aqui, eu não tô no Porto, mas já daqui meia hora eu tô voltando, passa lá que você já conversa com você e beleza. Foi, demorou, cheguei lá, conversei com ele, ó, é esse quartinho aqui e tal, é pequeno, parecia uma cela de uma cadeia. Sim. Tipo, Só tinha um vãozinho pequenininho. Só isso. Daí eu falei, o que é, já era. Entrei, mano, o quarto não tinha janela. Nossa, não tinha janela. É uma caverna. Era uma caverna. Só que eu falei, pronto, parecia que eu tava num castelo. Eu falei, Deus me abençoou. Fui lá, paguei, ainda tive que pegar um dinheiro emprestado, porque eu já tinha tomado o golpe de aluguel. Caramba. Aí consegui pagar certinho, tanto o aluguel quanto o dinheiro que eu tinha pego emprestado. Foi rápido isso. E, mano, aí eu fiquei lá. Lá foi quando eu tinha um carro que era o do TVDE, que era aluguel, e tinha meu carro que antes eu fazia as entregas na Uber Eats. Aí eu fazia já 1 ano e pouco que eu não via minha mãe. Aí eu falei, a única coisa que eu tenho pra vender é o carro, pra ver minha mãe, que eu não tenho dinheiro. Tava liso, duro, sem dinheiro. O TVDE tava indo mal. E, pessoal, quem não sabe, TVDE é Uber, pronto. É Uber de carro, né? Uber de carro, assim, né? Uber de carro. Aí eu falei assim, mano, eu vou vender meu carro e vou. Daí um rapaz que também é brasileiro, gostou do carro que eu tinha anunciado no LX. Aí ele falou assim, eu gostei do seu carro, posso ver seu carro? Eu fui lá e tirei o anúncio. Eu falei, não vou vender mais não. Depois eu dou um jeito de ir para o Brasil e tal. Aí eu falei assim, aí me bateu uma saudade enorme de ver minha família. Sim. Falei, mano, vou anunciar de novo. Aí ele mandou mensagem de novo. Falou, pô, vi que você anunciou de novo, você tinha apagado, agora anunciou de novo. Eu quero ficar com o seu carro. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, você é a primeira e última pessoa que... Primeira não, que ele já tinha mandado mensagem, né? Eu falei, é a única pessoa que eu vou falar. Se você comprar o carro, beleza. Se você não comprar, eu não vou mais vender. E depois eu dou um jeito de ir pro Brasil, eu fico com saudade aqui mesmo e já era. Aí ele foi lá, gostou do carro e isso foi numa sexta-feira, eu lembro até hoje. Aí antes de sair de casa, eu fiz uma oração no quartinho, eu já tava no quartinho. Fiz uma oração, agora eu lembrei dessa história. Eu fiz uma oração e falei assim, Deus, abençoa que eu consiga vender esse carro pra poder ver minha mãe. E eu não tinha esperança nenhuma de vender o carro. Resumindo, esse cara, isso foi numa sexta-feira. Esse cara me mandou a mensagem na sexta, eu tava na rua trabalhando no TVDE, ele falou, posso ver o carro à tarde? Eu falei, pode. É a hora que eu vou parar pra almoçar, já te mostro o carro. Aí ele me mandou mensagem e falou assim, posso adiantar o horário? Que daí minha esposa vê o carro junto. Eu falei, beleza, parei o que eu tava fazendo, fui lá, peguei o carro que tava guardado em casa, né? Que não era o meu carro de trabalho, e levei pra ele ver. Aí ele falou, negociamos o valor e falou, gostei do carro, vou ficar com o carro. Já fui lá, ele fez a transferência do dinheiro, fiz a transferência do carro, do nome pro nome dele, e eu liguei para um amigo meu que vendia passagem aérea. Vende até hoje, né? Aí eu falei, mano, preciso comprar uma passagem. Acabei de vender o carro, quero comprar passagem para ir pro Brasil. Aí ele falou, tem passagem aqui para daqui 1 mês. Eu falei, beleza, né, mano? Fazer o quê? Fico mais 1 mês aqui, boa. Aí quando eu fui comprar passagem, no final do dia, ele falou, não, peraí, que eu já ia pagar a passagem. Ele falou, peraí. Tem uma passagem aqui para 1 semana depois. Aí eu falei, mano, 1 semana depois vai estar o dobro do preço. Ele falou, 67 euros mais caro. Eu falei, o quê? Ele falou, mano, 67 euros mais caro pra você daqui 1 semana. Ou seja, na sexta-feira que vem. Eu falei, é minha. Pode separar aí. Reserva e já era. Reserva e já era. Resumo da história. Na sexta-feira de manhã, aí passou um filme na minha cabeça. Na sexta-feira de manhã, eu orando pra Deus abençoar. Deu 1 dia poder ver minha mãe. Saí de casa, vendi o carro. Já recebi o dinheiro, já passei o carro pro nome do rapaz. No final do dia já tava com a passagem comprada. À noite, quando eu cheguei em casa, no caso. Sim. Já tava com a passagem comprada pra ir 1 semana depois do Brasil. Aí passou esse filme na minha cabeça. Eu falando com Deus de manhã, tudo que aconteceu durante o dia. Em relação e eu chegar... à venda do carro, a passagem, que era 1 mês, passou a ser 1 semana. Isso. Nossa, que incrível. Essa história pouca gente conhece da minha vida. E daí, no final da noite, quando eu cheguei em casa, me passou esse filme na cabeça. Falei, mano, de manhã eu tava orando pra Deus me abençoar. Só Deus sabe quando eu ia vender o carro. Do nada, eu já cheguei quando eu cheguei em casa à noite, eu já tava com a passagem comprada pra daqui 1 semana.
Caramba, mas e então Minha depois de vida uma, é muito louca, mano. depois de uma semana, então você foi lá e foi ver a sua mãe. Fui. Foi a segunda vez que você voltou ao Brasil, então. Pô, eu não lembro se foi a segunda ou foi a terceira. Não é porque foi pro Brasil 4 vezes? Talvez foi a segunda ou a terceira, não vou lembrar agora. Eu acho que foi a segunda. Mas me diz uma coisa, Billy. Foi a Agora, segunda, eu acho. agora me surgiu uma pergunta. Qual foi o momento que você, ou se existe esse momento já, né? Que você achou ou você ainda não acha que Portugal é o seu lugar? Você sentiu isso em algum momento? Mano, eu vou falar a real pra você. Só que assim, tudo tem uma história por trás. Mas vai chegar lá onde você perguntou. Eu tava passando. Eu já cheguei aqui a contar essa história da minha vida, você sabe. Que foi logo quando eu voltei dessa viagem do Brasil. Eu voltei, tava sem carro. Tive que alugar um outro carro pra trabalhar. O TVD tava péssimo. Aí a minha mãe, que foi, eu acho que um dia mais difícil da minha vida. Eu acho que foi o dia mais difícil da minha vida. Minha mãe tinha feito uma cirurgia da pedra na vesícula. Sim. E minha mãe não gosta de me pedir dinheiro. Daí ela me mandou mensagem e falou assim, ó, eu tô sentindo dor por causa tinha feito a cirurgia e eu não tenho dinheiro pra comprar os remédios no Brasil. E a cotação aqui pro Brasil favorece a gente. Sim. Daí minha mãe... E eu tenho que falar não pra minha mãe. Eu falei, mãe... Eu falei assim, se eu te mandar o pouco do dinheiro que eu tenho aqui, eu vou passar fome. Eu falei bem assim pra minha mãe. Agora você imagina a minha Caramba, mano. Agora você imagina a minha cabeça. Eu tenho que falar pra minha mãe que não podia mandar dinheiro pra ela comprar remédio. Não era uma bolsa, não era um sapato. Era um remédio. Era uma necessidade até urgente, né, mano? Urgente. Sua mãe tava sentindo dor, E pra né? minha mãe Caramba. pedir dinheiro é porque realmente ela precisava. E eu poder falar, mãe, se eu te mandar o pouco do dinheiro que eu tenho, acho que eu tinha 67 euros, acho. Talvez nem isso. Caramba, velho. Eu não sei nem se eu compro de comida ou eu abasteço o carro pra ir trabalhar. Senão eu vou passar fome. Agora você imagine como que não ficou a minha cabeça. Nossa, mano. Jesus. Foi o pior dia da minha vida. Nossa, eu fico emocionado, Rei, de você tá me contando isso, porque eu me ponho no seu lugar, me dá um nó aqui na espinha, no estômago, eu não sei nem o que, essa história, mano. Eu lembro que nesse dia eu ainda tava indo pra academia, era um sábado à tarde. Eu tava indo pra academia e eu falei, mano, eu só vou mesmo porque ainda tá pago, porque depois eu paro com a academia e eu vou parando com o que puder, né, mano? Tirando a comida e o aluguel, que é o que eu precisava. Aí eu lembro que... Aí entra nessa pergunta que você me fez. Quando que foi que você sentiu que você devia ficar e tal. Aí o meu irmão sempre desejou meu bem. Meu irmão sempre falou assim, ô Billy, tudo que você tá passando aí, mano, se você trabalhar o tanto que você trabalha aí em Portugal e vir pro Brasil, você tá perto de casa, se você passar algum perrengue, a gente já tá aqui, pelo menos não precisa mandar do real pro euro, né? E aí, aqui pelo menos a gente pode te ajudar mais, mano. Aí eu falei assim, mano, eu não vou. Eu bati o pé e falei, não vou. Sabe por que eu não vou? Porque Deus não me trouxe aqui pra eu ser um fracassado, né? Ele me trouxe aqui que é pra... Alguma coisa Deus tem aqui pra mim, que eu não entendo o que é agora, mas alguma coisa tem. E o meu primo, eu tenho um primo no Brasil que até vai vir agora semana que vem, e ele é filho único, ele tem eu como um irmão. Ele falava, mano, eu e o seu irmão tava até falando, pô, a gente tá até triste e preocupado com você, porque, porra, mano, eu cheguei à época de contar moeda, tipo assim, essa moeda aqui, tipo, dá pra eu comprar o arroz e o ovo. Carne não dá. Até o final do mês, Deus abençoe que eu consiga ter o dinheiro do aluguel, não sei como. Mas eu vou ter que, pelo menos aqui dá pra comprar o arroz e o ovo. Aí depois eu tive até uma pessoa que me ajudou de dar a cesta básica e tal. E eu falei, mano, se eu gastar €1 aqui, ou eu não compro arroz, ou eu não compro ovo. O ovo é mais barato. É bom que a galera tenha essa percepção, porque quando a gente fala de dificuldade aqui, é mesmo dificuldade, não é, cara? É dificuldade mesmo. É dificuldade. E o único tempo que eu tinha, assim, pra ter um pouquinho de paz na mente, era quando eu ia dormir. E tinha... Olha como que Deus faz as coisas, né? E tinha um rapaz que era quatro quartinhos da onde eu morava, e só tinha um corredor e uma cozinha bem pequenininha. E ele chegava toda madrugada, 1h30 da manhã, por volta de 1h30, 2 horas da manhã, ele chegava bêbado, que ele trabalhava no
no restauração, então ele saía tarde da restauração, já bebia. Chamava lá mesmo, né? Mano, o cara chegava naquele corredor, tinha um corredor, parecia uma cela. E ele chegava com o som do celular alto e eu tenho sono leve. Eu era o único que acordava. Caramba, mano. Eu falava, mano, Deus tá me espremendo. Sabe quando Deus te espreme assim, ó? Ele fala, não, eu vou te espremer pra ver. Você vai passar o que você tiver que passar. E eu acordava, mano. Eu ficava bravo, eu começava a tremer que eu queria dormir e não conseguia. Mano, era uma tortura psicológica, uma tortura emocional, era uma tortura de todo lado. Tudo lado. E assim, eu conheço um pouco da sua história e vale contar pra galera que uma coisa que me admira muito você é que você é um cara sem vícios, meu. Você é um cara que não bebe, você é um cara que não fuma. Sem vício. Então, assim, como é que você aguentou, cara, passar por isso? Sabe o que que me veio na cabeça? Uma pessoa ungida. Porque a unção que Jesus na Bíblia até faz a comparação com a questão do azeite. Como é que se faz o azeite da unção? É aí, espremendo, mano. Espremendo. Se espreme a oliva, se espreme, né? É. E foi o que você acabou de dizer, mano. Parecia que Deus tava me espremendo, mas era pra extrair o melhor do Billy. Eu acredito. Não mesmo. é? Eu acredito, hoje eu acredito que eu tinha que ter passado por aquilo, mas quando eu tava passando eu não tava entendendo. Uhum. Aí eu lembro que eu, de tanto, tipo, falar assim, mano, volta, eu falei, não volto, eu vou fazer acontecer. Aí chegou um dia que eu falei assim, acabou pra mim, a minha história acaba aqui, tô no fundo do poço. Aí esse dia eu falei, mano, já era, eu vou ter que pagar o aluguel, vou ter que entregar o carro, que eu não tinha feito o aluguel do carro. Na verdade eu tinha feito o dinheiro só do aluguel do carro, era 250 por semana. E o TVD tava tão ruim, que só tinha sobrado pro aluguel. Eu falei, mano, então já era, eu vou entregar o carro na segunda-feira e eu não vou ter como trabalhar. E eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, já era, acabou. Game over. Acabou. Foi, ali eu falei, mano, é o fim da linha. Acabou minha... Eu não sei como eu vou voltar pro Brasil. Isso foi em que ano? 2022. 2022, ok, então você tava no 4º ano de Portugal, então, né? 4º ano, e todo mundo pensa que quando você tá mais tempo, você já Exato, tá estabilizado. pra galera tentar perceber que o Billy tá contando a história dele e o pior momento você viveu no 4º ano de Portugal. O pior momento. E aí, o que aconteceu depois? Mano, aí, vamos supor, óbvio que eu passei muita coisa ruim no começo, mas não chegar ao ponto de quase passar fome. Aí, beleza, eu cheguei... No dia de entregar, eu entreguei o carro na segunda-feira. Um outro rapaz que era amigo meu que trabalhava de estafeta me deu uma oportunidade de trabalhar na empresa dele, no TVDE, com o carro dele mesmo, não precisava pagar aluguel, a gente ia fazer um bem bolado lá. E daí eu falei, mano, veio tudo a calhar, porque eu não tinha dinheiro pra trabalhar essa semana. Ele apareceu com essa proposta do carro, era a única coisa que eu tinha. Daí eu falei, não, agora já era. E eu lembro que eu ia entregar o carro na segunda de manhã, eu lembro que eu tava dentro de um Peugeot. Que eu lembro que, mano, eu só chorava. E como eu trabalhava com o público no carro, sim, eu não podia estar chorando com a pessoa no carro. Mano. Aí eu lembro... Estranho. Aí eu só lembro que nessa fase eu falava assim pra minha mãe. Eu só falo pra minha mãe e pro meu irmão. O bagulho aqui tá louco, o bagulho tá igual a gente faz. O bagulho de São Paulo, né? O bagulho tá louco, mano. Eu falo assim, e minha mãe, como é que tá? Eu falei, mãe, o bagulho tá louco, eu vou ter que fazer uns corre, que eu não sei o que lá, que só passava merda na minha cabeça. Eu não vou mentir, só passava só merda na minha cabeça. Aí eu falei, mãe, o bagulho tá louco, só falava isso pra minha mãe. Coitada, mano. Que eu não sei o que vai ser, que o bagulho tá louco, e já era, acabou, que vai acabar, e só falava merda, mano. Aí eu lembro que eu entreguei o carro na segunda, já peguei o outro carro e falei, mano, agora eu vou... Aí começou a ganhar um dinheirinho. Aí foi quando começou a assessoria. Sim. E nem assessoria não tinha. Deus parece que fechou tudo pra mim naquela época. Fechou tudo. Falou, não, você vai se lascar mesmo, que eu tô com você. Mas eu sabia que Deus tava comigo. Aí eu cheguei a me perguntar, falei, mano, será que Deus se esqueceu de mim? Eu já me cheguei a perguntar, falei, mano, não é possível que ele me trouxe de lá pra cá pra eu me lascar aqui. E aí esse dia foi muito interessante, que eu tenho esse vídeo salvo até hoje no meu celular. Eu passei, uma vez eu fui abastecer o carro e o rapaz, quando eu fui pagar o gasóleo, o rapaz tava ouvindo um hino. Um hino da harpa? Um hino gospel. Não, era uma música gospel. Ah, ok. Aí eu falei assim, que legal, você é evangélico? Ele falou, sou, tal.
Aí eu falei, eu também sou e tal. Daí ele falou, conversa, papo vai, papo vem. Ele falou, onde você mora? Eu falei, nesse momento eu tô morando em Vila Nova de Gaia. Ele falou, pô, eu vou numa igreja que é ali perto da sua casa. Ele falou ali o endereço, eu vi lá no GPS. Eu falei, pô, é perto da minha casa. Ele falou, vai lá qualquer dia, pô, vai lá. Aí beleza, eu ia lá no domingo de manhã, acordava cedo no domingo de manhã, ia pro culto, do culto acabava o culto, eu já ligava o aplicativo da Uber e já ia trabalhar. Nem fazia nada, já caía a corrida de lá mesmo e já ia trabalhar. Aí eu lembro que nesse dia aí que minha mãe, nessa época que minha mãe, foi muito rápido, muito próximo às datas, minha mãe pediu dinheiro, eu não tinha. Aí eu falei, mãe, desculpa até a expressão, né, que eu vou falar agora, mas foi realmente o que eu falei pra minha mãe. Eu falei no áudio assim, mãe, eu tô me sentindo um bosta. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu falei mesmo, tô me sentindo um merda, um bosta, porque você tá ali precisando de dinheiro e eu tá na Europa que ganha, tipo, 6 vezes a mais na época, né? Sim. E eu não tenho nenhum dinheiro pra te mandar, porque senão eu vou passar fome aqui. Então eu falei, tô me sentindo um bosta. Aí minha mãe, não, você é um menino trabalhador. Sabe como mãe fala, né? Você é um menino trabalhador e tal. Continua, que Deus vai te abençoar e tal. Daí eu fui no culto nesse dia e veio um pastor lá da Bahia, não sei, nunca vi ele na minha vida. Aí ele começou a falar de empreendedorismo e tal. Eu falei, nossa, que legal, gostei da ideia dele. Mas só Deus sabe como é que tava meu coração, né? Tava quase destruído, né? Destruído, tava destruído. O mental, tava realmente, eu acho que Tava financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, tava tudo devastado. Tava só Deus sabe o que eu tava sentindo. Aí ele falou assim, vocês que gostou da palavra e tal, vem aqui na frente. Aí eu lembro que eu fui o primeiro e a igreja postava fazia live dos cultos pelo Instagram. Sim. E deixava salvo lá, Instagram, Facebook. Aí eu entrei, daí eu lembro que ele foi outro, aí ele falou, você, quero falar com você. Aí eu até olhei pra trás assim, sabe? Foi comigo? Ele, você mesmo. Aí eu lembro que ele falou assim, eu tenho salvo até hoje esse vídeo que eu gravei porque a live fica gravada, eu entrei no Instagram da igreja. Você gravou tipo a tela? Gravei a tela. Na imagem não mostra eu, mas mostra ele falando comigo, era eu que tava lá. Porque tinha muita gente as pessoas foram chegando depois e a imagem não pega eu, mas era eu que ele tava falando comigo. Ele falou assim, tipo assim, Deus tá vendo o que está passando, você é um cara que tem boas ideias, que vê muita coisa que muita gente não vê, só que você tem um problema que você às vezes acaba falando antes da hora, as pessoas roubam suas ideias. E ele falou uma coisa assim, se você tem muito projeto na sua vida que tá atrasado. E eu falei, daí, na hora eu falei assim, mano, eu já tô, desculpa a expressão de novo, já tô na merda. Aí eu tenho uma boa ideia, as pessoas me roubam a ideia. E ainda tem projeto na minha vida que tá atrasado e eu tô na merda. Tipo, de tudo. Tava na merda mesmo. Sim. Aí ele falou assim, mas fica tranquilo que seu futuro vai ser brilhante e tal. E foi um momento que eu falei assim, é o fim da linha pra mim. Aí aquilo ali veio pra mim como um alívio. E minha mãe lá no Brasil orando. Orando lá toda quarta-feira. Na época era terça, agora toda quarta-feira tem culto lá na casa da minha avó e tal. E eles, calma que Deus vai te abençoar. Calma que Deus vai te abençoar. E o meu coração, mesmo eu estando numa dificuldade tremenda, meu coração ainda estava em paz. E o meu irmão e meu primo falando, volta pra cá, mano, volta pra cá. Então tudo tava falando assim, para e volta. Sim. E eu falei, não volto, eu só volto quando eu estiver melhor. Tá ligado? Aí, o que aconteceu? As coisas foram começando a melhorar. Pouco, mas foi melhorando. Aí que chegou ao ponto de eu falar assim, eu não preciso mais me preocupar com a comida. A comida eu vou ter. Agora peraí, agora é o aluguel. O aluguel era 250 por mês. Falei, não vou fazer o do aluguel. A comida já tem. Ufa, graças a Deus. Graças a Deus, pois. Beleza, vamos pro aluguel. O aluguel vai... Aí conquistei o do aluguel. Aí chegou uma época de eu falar, pô, eu consigo guardar 50 euros. Tenho 100 euros guardado. Aí fui guardando. Mas a minha cabeça ainda tava assim... Não posso vacilar, senão eu volto. Tá senão volta aí umas 2 casas pra trás. Eu falei, mano, já era. Aí, aí as coisas foi indo. Aí consegui sair da casa onde eu tava. Graças a Deus. Tipo, que eu tinha lá como se fosse um cativeiro. Era tipo um cativeiro, né? Pô, não tinha janela. Não tinha janela, não tinha nada, não tinha paz, não tinha nada, mano. Não tinha nada. Aí eu consegui sair fora, aí consegui na época...
entregar o carro do TVDE, que era, porra, 1.000 € por mês, 250 por semana, tinha que fazer o dinheiro. Mano. Correria. Aí consegui empreender, né? Começar a empreender e tal. Até que eu consegui já sair da casa onde eu tava. Aí voltei a morar no Rio Tinto, onde eu praticamente desde o começo. E agora tô aqui de boa, graças a Deus, mas... Pô, que história louca, Billy. Caramba, é só pra galera tentar aqui entender, a gente tá falando de um espaço de luta, Sim. de resiliência, Sim. de você se reinventar praticamente todos os dias e toda semana durante Sim. 4 anos, mano. Sim. E, tipo, sozinho não, eu e Deus só. Não tinha amigo, não tinha ninguém, mano. Pô, cara, porque cada um... Tipo assim, às vezes, pra falar, pô, mas como assim não tinha amigo? Mano, pra vocês entenderem, todo mundo que vem pra Portugal tem que fazer os corre. Tem que trabalhar. Então, tipo, eu posso ter tido amigo? Sim. Mas os meus amigos também estavam na correria deles. Então ele não pode parar aqui e ficar com você 2, 3 dias aqui. Não dá, Sim, não tem como. sim. E você falou da importância de ter um ciclo realmente de amizades aqui, porque às vezes é um emprego, é uma vaga em algum lugar, é às vezes um carro numa condição melhor, né? Isso é uma coisa que eu comentei no outro vídeo também, que facilita muito. Por exemplo, a galera, se for tentar achar hoje casa pela internet, mano, tá lixado, mano. Lixado, não vai conseguir. Às vezes é um ciclo de amizade que vai te pôr num apartamento melhor, numa condição melhor pra alguma coisa, num emprego melhor. Então, assim, já hoje, em 2025, há uma chance maior das pessoas que estão no Brasil terem alguém conhecido aqui. Sim. Né? Eu vim de um lugar relativamente pequeno e, tipo, já vi várias pessoas da minha cidade aqui, só no Porto. Né? Inclusive tem um dos youtubers mais conhecidos já antes de eu vir pra cá, que é o Tio Michael, né? Sim, o Tio Michael é da minha cidade, o Tio Michael é de Natal. Não sabia que ele era. O Tio Michael é de Natal, tocava rock and roll, inclusive lá na Ribeira, na cidade. A galera olha pro Tio Michael hoje. O Moisés também, o Moisés. O Moisés também, o Moisés, ele pois o canal dele era pois muito o Moisés. Então, assim, cara, é muito interessante ver isso pra galera tentar perceber que existe um processo. Mano, não é chegar aqui em poucos meses as coisas vão estar se encaixando, tá ligado? E nesse processo ainda, teve o meu segundo golpe do aluguel, que quando eu consegui me reerguer depois desse susto que eu passei, né? Eu ainda tive uma pessoa que pensei que era minha amiga, né? E ela trabalhava com isso e tal, eu tentei empreender com um aluguel, que óbvio, tava tudo no contrato, que eu poderia empreender ali e tal, e foram 1.200 € assim. Caramba. De uma vez. Mas assim, mano, minha mãe falou assim, pô, você vai ficar chateado, você tá chateado? Eu falei, mãe, eu falei bem assim pra ela, vou ficar chateado no máximo 2, 3 dias, depois eu já vou fazer acontecer de novo. Vida que segue, né? Porque eu vou pagar isso aí, só que eu não tinha esse dinheiro, eu peguei emprestado no banco. Eu falei, mãe, eu vou pagar isso aí. Eu falei bem assim pra ela, eu poderia chorar, modo de dizer, eu poderia chorar ou fazer acontecer. Eu falei, mãe, fique em paz. Minha mãe até se assustou, eu falei, mãe, fique em paz, eu vou ficar chateado com isso aí, pensativo assim, no máximo 2, 3 dias, depois já vou tocar minha vida em frente. E eu tenho certeza que eu vou pagar isso aí, essas parcelas, e eu nem vou sentir no bolso. E eu tava ainda meio... Não tava bem ainda, não tava... Tava, tipo, um dia de cada vez. Sim. Não podia... Até porque esses 1.200 eu nem tinha, eu peguei emprestado no banco. Daí eu falei assim, não, fica tranquilo, esse dinheiro eu vou pagar, que eu nem vou sentir no bolso. Eu fiz eu profetizei, né? E dito e feito, eu paguei, eu nem senti no bolso. E eu tenho certeza que um dia... eu vou encontrar essa pessoa e falar assim, eu não tenho mágoa nenhuma de você. E ela vai ver, pessoa, pô, eu pensei que você tá na merda e talvez esteja até melhor que ela. Não desejando isso. Pois, né? Mas acontece, né, mano? Às vezes a galera que te passou pra trás, ela na verdade tava te ajudando sem saber. Tava colocando você num processo de resiliência que ela nem é capaz de passar, entendeu? Que essa pessoa às vezes nem tem a capacidade de passar pra se reinventar. E hoje você, cara, você contando aqui a sua história e eu que tenho um contato relativamente próximo com você, percebo, cara, a sua humildade é a mesma, você é um cara que não faz mal pra ninguém, tá ligado?
E isso é muito legal de ver, e porque na minha cabeça hoje, pra se dar bem aqui em Portugal, Billy, tem que ter um perfil parecido com o teu. A pessoa tem que ser resiliente, mano. Sim. Não pode querer dar como eles falam aqui em Portugal, querer ser o Chico esperto. É, Que porque vai se dar bem se a puxando pessoa o tapete, né, pensar mano? que, tipo assim, vai chegar aqui e vai dar tudo certo, mano, esquece, não vai dar tudo certo. Você vai ter seus dias que vai dar tudo errado. Vai ter. Só que você tem que ter essa resiliência de falar, não, eu vou tentar de novo. Não dá por esse lado, eu vou pelo outro. Se você pensar que vai dar tudo certo, por mais dinheiro que você tenha, que você venha do Brasil ou não vai dar certo tudo de uma vez. Não vai dar certo. Óbvio que não tô desejando que dê errado, mas faz parte da vida. É isso aí, é isso aí. Então vamos para o segundo momento aqui da entrevista. Vamos falar agora de TechPix, vamos falar de coisa boa também. Não, Billy? Você que é tiozão também, já quase, você sabe o que é isso, né? Eu não. Mas, Billy, fala pra mim uma coisa. O que é que você acha mais legal aqui da Europa, cara? Tipo, uma coisa que rola aqui que no Brasil não tem, que você fala, poxa, isso é muito bacana, eu gosto disso aqui. Tem alguma coisa aqui na Europa que te fascina, que te empolga? Mano, vou falar bem a real pra você, é a gente poder... É um combo, se vestir bem, com pouco dinheiro, a gente comer muito bem, com pouco dinheiro, a gente tá em lugares que talvez... Não tô falando só de balada, mas tô falando outros lugares, pode ser restaurante, pode ser viagem, principalmente viagens. E, mano, aqui é igual a gente fala no Brasil, a preço de pinga, vamos dizer. A gente pode ter apesar de Portugal não ter um valor, não ser um dos países que você mais ganha dinheiro trabalhando para os outros, é óbvio que quem é empreendedor é outra coisa, né? Você vive muito bem, com uma segurança muito boa, principalmente nas cidades que é mais afastado do centro, né? Porto e Lisboa, principalmente. Então você vive tranquilo, você come bem, você se veste bem, você pode viajar... Mano, vou falar por baixo, você pode viajar no mínimo umas 3 vezes por ano. Dá pra viajar, de boa. Os preços das passagens... Aqui na Europa, que eu digo, aqui pela Europa. Os preços das passagens aqui é tudo low cost, é muito boa. E se você ainda comprar antecipado, então, você vai pagar... Eu já fui pra Barcelona uma vez, paguei a passagem de ida 14 euros e 14 euros volta. É muito barato, né? Muito barato. É muito barato. É Assim, muito barato. A qualidade de vida e a relação preço e o que você pode fazer realmente é muito bom. E quais outros países, Billy, que você já andou por aí conhecendo? Tá, vamos lá. Primeiro foi Holanda. Depois eu fui pra Espanha, eu acho que mais de... Mano, acho que eu fui pra Espanha mais de 13 vezes. Caramba! Eu já fui pra Vigo, eu já fui pra Alicante, Benidorm, eu já fui pra Madrid, eu já fui pra Barcelona e já fui pra Galícia. Já fui várias vezes pra Espanha. Já conheci Luxemburgo, já conheci Alemanha e um dos países mais legais que eu fui, que eu nunca imaginei que eu ia estar, era a Turquia. Caramba, pode crer, você foi na Turquia. Parabéns, Billy. Palmas pra você, cara. Você foi pra Turquia, mano. Caramba, olha, eu tenho muita vontade de conhecer a Turquia, mas é até pelo lado cristão, porque a igreja primitiva, muita coisa se passou na Turquia, lá no deserto, exatamente. Na época da perseguição dos cristãos, eles se escondiam debaixo da terra em caverna, mano. Uma história muito louca. Eu não sabia, não. Pois é. Na Turquia? Na Turquia, mano. Caramba. Na Turquia. Foi o lugar mais longe que eu já fui da minha casa do Brasil. Foi a Turquia, mano. Foi a Turquia, mano. Turquia, eu vi no mapa lá, eu já tava ali perto. Do outro lado já era a Rússia. Eu falei, mano, onde é que eu tô, velho? E pior que isso aí, essas coisas até que me deixou emocionado no dia, porque eu falei, mano, há uns dias atrás eu tava contando moeda pra não passar fome. Agora eu já tô aqui na Turquia. Olha como que a vida é. Ei, louco! Ei, louco, parabéns. E aquela viagem que você fez com o Gabriel, foi pra onde? Você tava dirigindo e caiu a neve uma hora? Que não, ali foi pra Espanha. Ali era Espanha? Ok, era Espanha. Estação de esqui Manzaneda. Mas a Espanha eu já tinha ido várias vezes. Já fui de carro, já fui de avião, de Espanha já fui várias vezes. Eu amo aquele lugar lá, muito top. Mas, pô, eu acho que são essas. E a qualidade de vida, tipo, a sua segurança, né? A sua segurança. Eu vejo aqui muito idoso à noite com a esposa, com uma correntinha de ouro, uma aliança, né? Sim. Levando o cachorro pra passear, que é que eles falam passear o cão. Passear o cão. Passear o cão. Que é engraçado essa expressão.
E, pô, à noite, sozinho, de boa, ninguém mexe, tá tranquilo. Isso que eu acho legal. Pô, isso é muito bacana, realmente. Você poder conquistar alguma coisa e ninguém vir e tomar de você assim, como acontece no Brasil. A galera entra na tua casa e leva tudo, ou É, na rua, leva teu celular e teu. é. Cara, isso é realmente uma coisa muito complicada que a gente às vezes se acostuma no Brasil. Isso é que é muito louco. Às É. vezes a gente começa a normatizar as Pensa que é coisas. normal, é Acha verdade. que é normal aquilo, mano. E sabe o que eu acho assim interessante aqui em Portugal? É um exemplo, você pode ter um carro bom, você pode ter uma moto potente, além de você estar seguro. Não tô falando que Portugal é perfeito, tem 100% de segurança, mas em relação ao Brasil é muito melhor. E tipo assim, você sabe, ninguém, tipo assim, nossa, olha o carro daquele cara, olha aquela moto daquele cara. Tipo, ninguém liga pra isso. Às vezes eu vejo tanta Land Rover, Range Rover na rua, até Porsche. Tipo assim, para em qualquer lugar, deixa lá, não tem, nem lava o carro direito. Então, tipo assim, eles não é muito assim ligado a esse status do carro, sabe? Eles são, tipo assim, o carro aqui é um meio de transporte e acabou. E Exatamente, acabou. exatamente. Eu percebo isso também. Aqui a galera não tem essa ambição, por exemplo, de estar com o carro do ano sempre. Ah, não tem essa Não é? parada. Não Não tem tem, não isso. tem. Às vezes você tá com um carro aqui 20 anos pra trás e o cara tá super feliz com o carro, até tem condições de ter um De ter carro um carro melhor e melhor. mais novo, mas tipo, pra ele tá Ah, tá tranquilo, né? top, tá top. Eles não. Vai falar assim, ah, eu fiquei. Igual a rapaziada, né? Fala assim, ah, quando for pra Portugal. Ainda mais que vem de São Paulo, né? Que as coisas é muito materialista, assim. Fala assim, ah, eu vou pra Portugal, vou comprar esse carro, vou pegar um monte de mulher. E não é assim, não, pô. Aqui não é assim, não. Você pode ter uma moto legal, um carro legal. Ninguém vai te olhar. Ah, ele é melhor do que os outros porque ele tem um carrão. Não, até você pode passar de Porsche, que as pessoas nem olham na sua cara, pô. Pode crer, é verdade. Eu acho legal essa parada aí. E você falou uma coisa que eu acho que a gente brasileiro tem muito que aprender com os portugueses, sabe? Eu acho que eles levam a maneira, tanto no nível da sinceridade, obviamente que às vezes até puxam demais pelo Sim. lado de ser sincero, às vezes chega até a ser rude, mas eu acho que é legal a sinceridade que os portugueses têm de falar, não é não, sim é sim, eles têm até aquele ditado, pão é pão, queijo é queijo, e eles te falam na lata o que tem que ser falado, E às né? vezes até demais. Até de uma... Eu também acho. Os cara... Eu acho que não só o europeu, mas quer dizer, não só o português, mas o europeu no geral, eles são muito assim, papo reto. Muito direto, muito direto. Exato, ninguém passa a mão na tua cabeça aqui, Não, né, não, mano? aqui eles são. Tipo assim, às vezes a gente vem do Brasil, qualquer lugar do Brasil, a gente é acostumado a, às vezes, escolher as palavras, né? E, Quer mas falar bonito, né? Pra dizer alguma coisa às vezes que é meio chata de é dizer, né? verdade. E aqui não, aqui é na lata mesmo, né? Eu sofri muito no começo, cara. É. O quê? Nossa, a galera, por exemplo, imagina, nos primeiros dias de trabalho, assim, você tá num canto que pô, você tá dando o seu melhor, o cara fez, pô, tá tudo errado aí, mano. É, Tá tudo errado que você tá fazendo, cara. Deixa de É. ser burro, mano. as expressões que essa merda, É, essa merda. merda é essa, meu? E a pessoa fica assim, que isso, mano? Caraca, né? É bem. É muito diferente. Então, assim, se a pessoa não tá disposta a viver esse lado diferente e até aprender com ele, que a gente percebe que pra nós foi melhor ter passado por isso. Sim, sim. É uma escola de vida, né, mano? É. É uma escola de vida. E outra coisa que eu acho é aquelas pessoas que vêm aqui e falam assim: não, eu não vou me sujeitar a trabalhar de tal coisa porque lá no Brasil eu não passava por isso. E aqui eu não vou fazer também. Aí quando vai ver, vê que o buraco é mais embaixo e Pois, fala: se não for, não come, né, é mano? verdade, mano. Tipo, cuidador de idosos, estafeta também, trabalhar na obra. que Sim, muita exato, gente- exato. Cara, eu me lembro de uma situação que uma empresa me contratou pra parte de eletricidade. Nos finais de semana, o patrão me colocava pra limpar o campo dele, meu. Entendeu? Outra situação da cava precisando na obra dele. Tava lá a gente trocando telha em cima da casa, num sol de rachar o coco, como diz na minha terra. E, mano, era aquilo que tinha e tinha que ser, mano. Mas, mano, sabe o que eu acho assim? Que não só puxando pro lado dos brasileiros, mas também tem muito português assim. Mas assim, eu acho que a gente que já vem lá, qualquer lugar do Brasil, que é acostumado com essa luta de, pô, tem que fazer acontecer, senão lá mesmo a gente passa nossas dificuldades. A gente, às vezes, acho que
tem que fazer muito mais do que eles daqui. Porque eles já estão aqui, eles já são portugueses. E a gente não, a gente vem de lá, já vem com o dinheiro contado praticamente, né? A maioria. E quando chega aqui fala, mano, o que ele não faz eu vou ter que fazer. Exato, Vou ter que me sujeitar. vou dar o dobro, né? O dobro. Vou dar o dobro. E eu acho que é isso, o português ele é meio relaxado nesse sentido, porque ele já vive nessa atmosfera mais tranquila, né? Sim. Então você não vê tanta ambição como você vê entre os brasileiros. O brasileiro é um cara muito ambicioso, Sim. meu. Ele é um cara que diz, eu vou lá e vou conquistar e eu quero e não tem quem me segure, É mesmo. né? Então eu acho que isso é legal, mas também a gente aprende quando chega aqui a pôr meio que o pé no travão, como eles falam, Sim. e ir mais relax. As coisas aqui não funcionam rápidas como a gente acha que as coisas funcionam, né? Você vai resolver um problema de documento, você vê a dificuldade que é resolver, resolver um problema aqui. A gente quer tudo pra ontem, o brasileiro quer tudo pra ontem, né? Isso na verdade até me surpreendeu, porque óbvio, né, eu nunca tinha vindo pra Europa, eu pensava que, não, lá, eu já pensava, não, lá é Europa, né? Europa tudo se resolve de uma maneira melhor. Tanto é que quando eu vim pra cá, teve aquele greve de caminhonista. Sim. Aí saiu na minha família começou a acompanhar mais as informações de Portugal, né? Por eu estar aqui. Aí eu falei, você ficou sabendo que vai ter... Eu vi aqui na televisão, no YouTube, sei lá. Tá tendo greve de caminhonista, caminhoneiro. Eu falei, mas aqui não tem essas coisas, não. Quando eu fui ver, já tava tudo parado. Não chegava nada em lugar nenhum, não, né? Não chegava nada. Já. Aí até eu gravava já vídeo pro canal na motinha, né? Aí eu já passava nas filas, assim, as filas dos postos de gasolina, tudo... Porque também não vinha gasolina, não vinha combustível, né? Então o pessoal enchia os postos de gasolina pra abastecer. Filas e filas. Eu falei, mas não pensava que tinha isso aqui, não. Você vê como que a gente tem uma mentalidade totalmente distorcida, né? O pessoal até zoava comigo. Pô, você tem uma motinha velha aí, você coloca... só faltar você colocar ela dentro do seu quarto. Eu falei, mano, eu vim de São Paulo, você acha que é o quê, né, meu? Mas aqui também tem roubo, né, mano? Aqui também tem roubo. Sim, tem roubo, sim. E até desses últimos 2 anos vem até dando uma certa escalada um pouco, mas ainda dentro da normalidade, porque né, a imigração realmente aumentou muito em Portugal, é tanto que as leis nesses últimos aí 2, 3 anos vieram com várias mudanças, daí eles atualizando o sistema, tudo, porque foram muitos entraves. A gente acompanhou a dificuldade dessa última leva de brasileiros para tirar documento. O sistema da EMA não andava, não fazia nada, uma galera sem saber o que fazer, né? É tanto que a gente vê o número de pessoas fazendo pergunta na internet, a explosão nos grupos, né? A galera tentando se ajudar, atrás de informação, né? Pronto, agora que eles estão conseguindo andar e regularizar esse pessoal, mas pronto, já entra aí, já andam a cogitar aqui que talvez o novo governo já bote aí o pé no freio em relação à imigração, né? Mas assim, eu queria agora que a gente entrasse agora, a gente vai entrar numa fase final aqui, a gente vai agora com 1h20 de gravação, para o vídeo não ficar muito longo. Eu queria que você desse aqui uma mensagem final. Se você, primeiro a pergunta, você voltaria para o Brasil, Billy, hoje? Não. Não, né? Não. Você não largaria Portugal? Para passear sim, para morar não. Para morar não, né? Hoje não. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas hoje, não. E com as condições de 2025, você acha ainda possível a imigração do Brasil para Portugal? Acho. Com todas essas dificuldades que a gente comentou, ainda rola, ainda dá certo, né? Eu acho ainda possível mesmo com essa dificuldade. Pô, massa. E qual é a mensagem que você deixa pra galera que tá pensando em vir, ou em família, ou sozinho? Você tem alguma mensagem pra essa galera que tá indecisa ainda? Bom, a mensagem é um pouco baseado na minha história, né? E tipo, não venha preparado, venha preparado com o seu plano A, o plano B, o plano C, o plano D. E não esqueça que o seu planejamento não é apenas o financeiro, mas também é o emocional. Muita gente pensa que é só o financeiro e às vezes muita gente, eu sei disso porque eu falava com muita gente quando eu tinha um canal, né? Falava com muita gente que estava no Brasil ainda para vir para cá e também por causa da assessoria, mas eu vejo que tem muita gente despreparada para fazer uma imigração. Tipo, pensando que
A imigração que ela vai fazer é como se fosse mudar Da água pro vinho? Não, tipo assim, de uma cidade do Brasil para outra. Entendi. Pela falta de planejamento. Às vezes tem que ouvir assim, para ir para Portugal precisa de passaporte? Para ir para Portugal eu posso ir só com o meu RG? Chegar lá no aeroporto e tipo... Poxa. Tá bem verde ainda, né? Tá bem verde. Então, tipo assim, hoje em dia, não tem como ter desculpa. Você tem tudo na internet. Antigamente até não tinha, né? Mas hoje em dia tem tudo na internet. Sim. Tudo. Onde que eu tiro esse documento? Onde que eu tiro esse visto? Até deixo um entre aspas, né? Se a pessoa puder já vir com visto, melhor ainda, né? Eu sempre vou por esse caminho da pessoa já vir legalizada. Mas eu acho ainda que hoje, mesmo com essa... Muita coisa que muda também para apertar, também tem coisa que muda para beneficiar, entendeu? Sim, para quem quer sempre tem uma oportunidade, sim, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Sim. E Portugal não é um país perfeito, mas também não é um país mas é um país de muitas oportunidades, né? E não venha com essa mentalidade. Salário mínimo, não. Sai da sua casinha, sai, tipo, mete as caras. Você ficar só nesse negócio de salário mínimo, aí vai vir para Portugal, vai viver uma experiência aqui, vai talvez voltar pro Brasil e ainda ficar falando mal do país. Mas a culpa não é do país. A culpa, na verdade, é a gente que tem que assumir a nossa responsabilidade, a nossa culpa. Pode crer. Você entendeu? Entendi. É igual eu acabei de falar. Se você vier só pensando em salário mínimo, então se contente a viver com aquela vida baseada no salário mínimo. Mas depois, se voltar pro Brasil, não vem falando mal de Portugal. Porque Portugal é sim um país de oportunidades. E a culpa não é do país, a culpa é da pessoa. Entendeu? Exato. Por isso que eu tô falando, tem gente que vem muito mal planejada pra cá. Tanto no financeiro, que seria o básico do básico do básico, quanto no emocional. Porque você falou, vim com a família ou vim sozinho? Mano, se você vier sozinho, você vai passar os perrengues que você vai passar, mas você passa sozinho. Se você vier com a sua família, provavelmente você vai passar alguns perrengues, por mais que você se prepare muito bem pra isso. Só que pelo menos você tem aquele acolhimento emocional da sua família, de estar aqui. Então eu acho que é uma coisa que também cabe, é muito pessoal, uma decisão muito pessoal, de vir sozinho ou vir com a família. Mas eu acredito ainda que 2025 é um bom... Ainda dá para fazer uma boa imigração. Depende de você no Brasil, porque a sua imigração não começa quando você chega aqui. A sua imigração começa quando você tá no Brasil. Boa, Billy. São escolhas que você ainda faz no Brasil antes de vir para cá. Nossa, muito interessante isso que você falou. Tá aqui, fica aqui, pessoal, o registro para você que acompanhou até agora. Você realmente é um guerreiro, uma guerreira, tá realmente tá buscando a decisão correta. Tá aqui uma prova viva, o Alex Billy, um cara que passou dificuldade, mas que venceu. O cara é influenciador hoje. É empresário, investe em carro, em moto, e tá aqui, ele contou a história pra gente. Eu acompanhei uma parte da história do Alex, mais a parte de sucesso da vida dele, mas vi o impacto que teve, a dificuldade toda que ele passou, vocês também viram e ouviram aqui. Então, se inspire numa história como essa, verídica. Quem não conhece o Alex, a gente vai deixar aqui o Instagram, o canal dele no YouTube, que é muito legal, tem as viagens dele, ele conta muita coisa bacana no teu canal, né, Billy? Eu me lembro que eu vi um vídeo lá das feiras de carro que você foi, eu acho que tava até o teu pai nessa. Tava. Cara, ele não contou, mas ele conseguiu trazer os pais dele pra cá, eu conheci o pai, a mãe dele, já veio o irmão dele pra cá, cara, irmão. Só sucesso. E minha mãe chega na semana que vem. É sério? Sua mãe tá vindo de novo, mano? Que chega massa! Na sexta-feira que vem. Pô, hoje é domingo, estamos gravando no domingo, ela chega na sexta. Né? Glória a Deus, tá vendo aí, pessoal? Então é isso, não é preciso desistir. É preciso primeiro ter um planejamento e, como o Billy falou, tem que ter o A, o B e o C, e ainda correr risco de, se dar errado, não desistir. Não desistir. Vai minerando novas oportunidades e tá aqui uma prova viva, o Alex. Parabéns, Alex. Palmas pra você, meu querido. Isso aí. Cara, tamo resiliente junto. Total. Parabéns, Billy, pela sua história, mano. Tamo junto. Deus te abençoe muito. Quero agradecer enorme a tua presença aqui. Não, eu quero deixar um recado pra você também. Fala te parabenizar por esse projeto, né? Em primeiro lugar, por esse projeto, pela sua atitude, pela sua iniciativa, porque é igual eu falei pra você quando a gente tava conversando pelo WhatsApp. Sim. Ideia boa,
todo mundo tem, mas colocar em prática, tirar do papel, poucas pessoas fazem. Então, só de você ter essa atitude de vir gravar num domingo, né? Que você podia estar com sua família e tal. Pois é. E ainda tem as coisas que você vai fazer durante a semana, tinha que planejar e tal, num domingo. Então, mano, já mostra que você tá muito mais passos além de pessoas que talvez tiveram ideias enormes, mas não colocaram em prática. E é o que você tá fazendo, colocar em prática. É isso, né? Valeu, cara, obrigado. Tamo E tem junto. tem que pôr em prática mesmo. O É chamado a gente tem que cumprir. É isso. isso. Uma coisa que é importante também que o Vale dizer, você é um cara de fé, um cara de Deus também. Cara, isso conta muito, né, cara? A Por gente isso, por isso que você perguntou assim pra mim, pô, mas você passou tudo que você passou sem usar uma droga, sem bebida? Eu falei, mano, é na cara limpa. Na cara limpa. Na cara limpa. Cara, você tinha a E melhor sozinho. companhia que era do Espírito Santo, cara. Só tinha eu e Não Deus. é? Se ele me abandonasse, já era. Tá? Mas pelo visto ele não te Não, abandonou. Ele abandonou. não abandona os Não filhos, né, abandona. mano? Tá mais que provado, Tá mais não que tá? provar. Eu sou a prova Então- viva que ele não me abandonou. Exato, mano. Isso é muito maravilhoso. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que tiveram até aqui. Esse foi o Jimmy em Portugal. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, Billy. Tamo junto. Ficou da hora, hein, cachorro? Da hora, da hora. Eu gostei desses efeitos aí que você fez aí. As palmas, os bagulho. É legal, né, mano? É da hora, da hora.